Bom dia, meu grupo vai falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. Tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para o funcionamento do nosso corpo, como a locomoção e os movimentos. Características do tecido muscular estriado esquelético. Também chamado de estriado, voluntário ou esquelético, este tecido constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados, formando o que se chama popularmente de carne. Chama-se estriado porque suas células aparecem estriadas ou raiadas ao microscópio. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, daí ser chamada de esquelética. Essa fixação aos ossos dá-se por meio de cordões fibrosos, chamados de tendões. Esse tipo de tecido apresenta a contração voluntária, ou seja, que depende da vontade do indivíduo, e é vigorosa, onde seus movimentos obedecem à nossa vontade. Exemplos: os músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. Os músculos estriados esqueléticos garantem que a contração muscular converta-se em movimento. Exemplo: o bíceps e o tríceps. O músculo esquelético é um pacote de longas fibras. Cada uma delas é uma célula dotada de muitos núcleos, chamado miócitos multinucleados. Uma fibra muscular pode medir vários centímetros de comprimento, por 50 milímetros de espessura. A célula muscular estriada apresenta no seu citoplasma pacote de finíssimas fibras contráteis, as miofibrilas, dispostas longitudinalmente. Cada miofibrila corresponde a um conjunto de dois tipos principais de proteínas, a miosina espessa e a actina fina. Essas proteínas estão organizadas de tal modo que originam bandas transversais, claras e escuras, características das células musculares estriadas. Os filamentos de miosina formam bandas escuras, chamadas anisotrópicas, banda A, e os de actina, bandas claras, chamadas isotrópicas, banda 1. No centro de cada banda 1 aparece uma linha mais escura, chamada linha Z. O intervalo entre duas linhas Z consecutivas constitui um miômetro ou sarcômero e correspondem à unidade contrátil da célula muscular. No centro de cada banda A existe uma faixa mais clara, chamada banda H, bem visível nas células musculares relaxadas e que vai desaparecendo à medida que a contração muscular ocorre. Na contração muscular, os miofilamentos não diminuem de tamanho, mas os sarcômeros ficam mais curtos e toda a célula muscular se contrai. O encurtamento dos sarcômeros ocorre em função do deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grossos, havendo maior sobreposição entre eles. A banda 1 diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, penetram na banda A e reduzem a largura da banda H. A membrana plasmática da célula muscular estriada esquelética costuma ser chamada sarcolema, do grego sarcos, carne. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do nosso corpo. As células do músculo estriado esquelético não se multiplicam no indivíduo adulto. No entanto, podem surgir novas células após lesão ou hipertrofia decorrente de exercício físico. A atividade física estimula as células musculares esqueléticas já existentes a produzirem novas miofibrilas, o que ocasiona aumento do volume da célula e, consequentemente, do músculo. A importância. A musculatura esquelética é a parte do sistema locomotor e possui a tarefa de mover e estabilizar o esqueleto. Assim, ela é ligada aos ossos por tendões ricos em colágeno, mas também outros órgãos, como a língua, a musculatura mímica e o diafragma, que consistem de musculatura esquelética. A inversão é levada pelo sistema nervoso somático, de forma que quase todos os músculos esqueléticos são controlados voluntariamente. Um neurônio motor e suas fibras musculares associados formam uma unidade motora, como músculos finos, que possuem unidades motoras pequenas e, portanto, podem ser controlados mais precisamente em comparação com os grandes músculos. A função. O tecido muscular estriado esquelético é responsável pela contração voluntária do organismo. Está presente em grande quantidade no corpo humano. Esse tecido encontra-se preso ao esqueleto por meio de tendões,
permitindo que possamos nos movimentar, seja andando, pegando ou manipulando objeto e entre outras coisas. A contração desse tecido é rápida, forte, voluntária e descontínua, sendo que este último se refere à não automatização da contração após ocorrer uma delas. Ou seja, é preciso que haja voluntariedade para que ela ocorra, dependendo, portanto, do comando central do indivíduo. Como mostra a imagem, a contração desse tipo de tecido é rápida e vigorosa, porém não involuntária. Para que ocorra a contração dessas células, são fundamentais os nossos comandos, e nesse processo verifica-se o encurtamento dos sarcômeros. Doenças do tecido muscular estriado esquelético. Consiste em diferentes tipos de fibras classificadas como aeróbicas e anaeróbicas de contração rápida. Sua junção depende dos complexos de proteínas exclusivos que formam os sarcômeros e do complexo distrofina glicoproteína, além de enzimas que agrupam as necessidades metabólicas especiais do tecido muscular. Doenças musculares primárias ou miopatia, frequentemente associadas à necrose segmentar e regeneração de fibras musculares individuais. Tipos específicos de miopatia têm aspectos morfológicos adicionais, como infiltrados inflamatórios ou inclusões intracelulares. Atrofia de fibras musculares é compartilhada por processos tanto neuropáticos como miopáticos. Alterações neuropáticas, caracterizadas pelo agrupamento dos tipos de fibras e pela atrofia agrupada. Alterações na inervação muscular resultam em grupos maiores de fibras que compartilham o mesmo tipo de fibra muscular, com a resultante substituição da distribuição normal. Desuso prolongado dos músculos. Músculo normal, atrofia muscular. Doenças hereditárias do tecido muscular estriado esquelético. Doenças genéticas que afetam o tecido muscular estriado esquelético. Distrofias musculares congênitas e miopatias congênitas. Distrofias musculares e distrofias musculares congênitas. Distrofias musculares são a doença hereditária que resultam em progressiva lesão muscular em pacientes que usualmente parecem normais ao nascimento. Distrofias musculares congênitas são doenças progressivas de aparecimento precoce. Algumas também estão associadas a manifestações do sistema nervoso central. Distrofinopatias. Distrofia muscular de Duchenne e distrofia muscular de Becker. Distrofinopatias são a forma mais comum de distrofia muscular. A distrofia muscular de Duchenne, DMD, e a distrofia muscular de Becker, DMB, são as duas manifestações patológicas mais importantes ligadas a mutações no gene da distrofia. A DMD se torna clinicamente evidente por voltados 5 anos de idade. A maioria dos pacientes está ligada a uma cadeira de rodas à época da adolescência e morre de sua doença por volta do início da vida adulta. A distrofia muscular de Becker é menos comum e muito menos severa. Outras distrofias musculares ligadas ao cromossoma X e autossômicas miopatias congênitas são um grupo heterogêneo de doenças hereditárias que frequentemente têm apresentação perinatal ou no início da infância e resultam em deficiências relativamente estáticas. Canalopatias, doenças que afetam canais iônicos, miopatias metabólicas e miopatias mitocondriais. Miopatias de canais iônicos são grupos de doenças caracterizadas por miotonia, episódios recorrentes de paralisia hipotônica associada a níveis anormais de potássio sérico ou ambos,
Conforme implicado pelo seu nome, essas doenças se originam a partir de defeitos hereditários em gene que codificam canais iônicos. Doenças de Thomson. Distúrbio autossômico dominante raro que afeta homens e mulheres. Os músculos são incapazes de relaxar, tornando mãos, pernas e pálpebras muito rígidas. Miopatias mitocondriais. Podem se originar de mutações nos genomas mitocondrial ou nuclear. Apresentam herança materna. Essas miopatias geralmente se manifestam no início da vida adulta, com fraqueza muscular proximal e às vezes severo envolvimento na musculatura ocular. Oftalmoplegia externa. Pode haver também sinais e sintomas neurológicos, acidose lática e miocardiopatia. Algumas doenças mitocondriais estão associadas à morfologia muscular normal, enquanto outras mostram agregados de mitocôndrias anormais. Doenças adquiridas do tecido muscular estriado esquelético. Um grupo diverso de doenças adquiridas pode se manifestar com fraqueza muscular, câimbras musculares ou dor muscular. Elas incluem miopatias inflamatórias, lesões musculares tóxicas, rabdomiólise pós-infecciosa e infarto muscular no contexto do diabetes. Na maioria dos casos, são doenças de adultos com início agudo ou subagudo. Miopatias inflamatórias. As miopatias inflamatórias são um grupo de diferentes doenças caracterizadas por inflamações crônica dos músculos, miocite. A polimiocite, a dermatomiocite e a miocite de corpos de inclusão são as mais importantes miopatias e inflamatórias primárias. Polimiocite, doença autoimunológica associada à expressão aumentada de moléculas do MHC da classe I em fibras musculares e infiltrados inflamatórios predominantemente endomiciais, contendo células T citotóxicas, CD8+. O ataque autoimunológico leva à necrose das fibras musculares e subsequente regeneração. Pacientes com polimiocite são frequentemente tratados com sucesso com corticosteroides ou outros agentes imunossupressores. Miopatias tóxicas. A lesão muscular pode ser causada por medicamentos, como corticoide, remédios para reduzir o colesterol, anti-arritmias, entre outros. Pode também ser causada por disfunções metabólicas, funcionamento inadequado da glândula tireoide ou mesmo doenças críticas que mantêm o paciente muito tempo na UTI. Nesses casos, o tratamento será direcionado à causa. Miopatia tireotóxica pode assumir a forma de fraqueza muscular proximal aguda ou crônica, a ser a primeira indicação de tireotoxicose. Os achados históricos incluem necrose e regeneração das fibras musculares. Miopatia por drogas. Pode ser produzida por uma variedade de agentes. Atualmente, as drogas mais comumente implicadas são aquelas que pertencem à família da estatina. Os músculos afetados mostram evidências de lesão miopática, usualmente sem componente inflamatório. Sintomas musculoesqueléticos são muito comuns e podem surgir nas articulações, ossos, músculos, ligamentos, tendões ou bustos. Os sintomas comuns das doenças musculoesqueléticas incluem dor, fraqueza, rigidez, ruídos articulares e redução da amplitude de movimento. A inflamação pode causar dor, inchaço e sensação de queimação,
sensibilidade, perda de função e, em alguns casos, rubor na pele da região afetada. A inflamação pode ser resultado de muitas doenças musculoesqueléticas diferentes, como doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide e infecções. Quando a inflamação afeta uma articulação, o líquido pode se acumular dentro da articulação, causando dor, inchaço e redução da amplitude de movimento. Tratamento das lesões esqueléticas. Os objetivos da terapêutica são, essencialmente, aliviar a dor e reduzir a incapacidade. Para isso, a abordagem deve ser multidisciplinar. Isso é ter em conta aspectos preventivos, a reabilitação através de fisioterapia e administração de fármacos que permitam uma recuperação mais rápida do doente. As lesões de origem musculoesquelética, principalmente traumática ou do início súbito, têm melhor prognóstico. Quando a intervenção ocorre na fase aguda, especialmente as lesões musculares e ligamentares. Contudo, a prevenção continua a ser a melhor arma. Saiba como evitar os riscos de lesões, avaliar os riscos que não podem ser evitados, combater o risco da origem, adaptar o trabalho ao homem, adaptação à evolução tecnológica, substituir o que é perigoso pelo que é seguro ou menos perigoso, conceber uma política global de prevenção coerente que abranja todas as cargas exercidas sobre o corpo, privilegiar as medidas de proteção coletivas relativamente às medidas de proteção individual, dar instruções adequadas ao trabalhador,